Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Por vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e serei medido com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui no versículo 1 vem nos dizer assim: Não julgueis e não sereis julgados. O Frei Gilson, ele diz que o pecado do julgamento, ele atrai maldição para a nossa vida. O pecado do julgamento, ele destrói a nossa vida. Frei Gilson, ele nos aconselhava isso. Não julgue as pessoas, aqui como a palavra de Deus vem nos dizer também. E nós temos que pedir a Deus que nos livre desse pecado, o pecado do julgamento. Porque como o Frei Gilson dizia, isso vai atrair maldições para a nossa vida. Nós julgarmos as pessoas. Nós não devemos fazer isso. O Papa Francisco, em uma homilia, ele dizia que existe aquele cristão homicida. O que é o cristão homicida que o Papa Francisco dizia? É aquele que só vive falando mal do outro. Porque a fofoca, ela mata. A fofoca, ela destrói uma casa, ela destrói uma família, ela destrói relacionamentos, ela destrói psicologicamente as pessoas. A fofoca vai entrando na nossa vida, na vida do nosso próximo, e vai matando, vai acabando. E o Papa Francisco dizia: não sejam cristãos, esses cristãos homicidas, esses que falam da vida do outro. Nós não podemos ser assim, pessoas de fofoca, pessoas de conversa. Padre Pio, ele nos aconselha também: fuja das conversas inúteis. Nós devemos fugir de toda conversa inútil, principalmente aquelas conversas que tem fofoca e mentira no meio. Quantas vezes as pessoas inventam mentira dos outros e saem falando, e isso acaba com a vida das pessoas. Nós não podemos fazer isso. Os santos nos ensinam, quando nós ouvirmos uma fofoca, uma conversa, nós devemos parar por ali, não levar adiante. Porque como o catecismo da nossa igreja nos fala, isso pode matar, destruir uma vida, destruir famílias, destruir uma pessoa. E nós não devemos fazer isso. O Evangelho continua dizendo: sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. O Frei Gilson, ele dizia que nós não devemos também estar medindo a vida das pessoas. Nós devemos cuidar da nossa vida e deixar com que Deus cuide da vida do próximo. Nós não devemos estar nos preocupando com isso e aquilo do nosso vizinho, do outro, não. Nós devemos cuidar da nossa vida e deixar com que Deus cuide da vida do outro. O Evangelho continua dizendo: hipócritas, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem o cisco no olho do teu irmão. O que o Evangelho quis dizer com isso? Muitas vezes nós não temos coragem de olhar para a nossa verdade. Muitas vezes nós não temos coragem de olhar os nossos defeitos, e nós olhamos para o nosso irmão, e nós só olhamos para o defeito dos nossos irmãos. Quantas vezes nós achamos que nós somos perfeitos? Quantas vezes nós achamos que dentro da nossa casa as pessoas são perfeitas? E não é assim. Muitas vezes nós só olhamos para o próximo. Nós não temos coragem de olhar para os nossos defeitos. Nós temos que olhar primeiro para nós, para dentro de nós, olharmos os nossos defeitos e nos corrigirmos. Para depois, se nós vermos algo de errado no nosso irmão, para aquelas pessoas que nós amamos, nós irmos aconselhar eles a mudar, a fazer diferente e corrigir com amor. E não tá julgando as pessoas, e não tá fofocando, e não tá inventando mentira. O Papa Francisco, ele disse que a fofoca não é obra do Espírito. Se eu sou uma pessoa do Espírito, eu não falo da vida do próximo. Se eu sou uma pessoa do Espírito, eu não quero saber de fofoca, de intriga, eu não quero saber disso. Mas quando eu sou da carne, eu quero. Quando eu sou da carne, eu quero fofocar, eu quero falar da vida dos outros. Mas nós temos que ser pessoas do Espírito. São Tiago, em um capítulo da Bíblia,
ele nos diz que a língua foi feita para louvar a Deus. Nós devemos usar a nossa boca e a nossa língua para louvar a Deus e não para falar da vida do próximo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.